Por que as pessoas respeitam aquele sinal de trânsito? Porque você não pode ficar dando um por aí. Se você fizer perguntas, você vai ver que existe uma consciência coletiva. Mas existe também a sua consciência individual dentro da consciência coletiva. A consciência coletiva é bem maior, ela é fruto do trabalho sistemático, árduo, de consciências individuais que nascem, crescem e morrem antes de você. Quando eu falo consciência coletiva, eu não estou falando apenas da consciência coletiva de todos aqueles que estão vivos, mas a consciência coletiva construída, esse logos, essa normalidade do nosso aquário, ela foi construída. Porque dentro desse universo, ele não é um universo orgânico, é um universo vivo. Quem construiu uma ordem dentro dessa hipotética ordem da natureza? Quem sobrepôs essa outra ordem, senão o homem? Na história, né, da humanidade, que sempre que houve grandes mudanças ou necessidades prementes, é como se o conhecimento da consciência não bastasse. Então, vem de dimensões mais profundas uma manifestação do inconsciente coletivo. A gente tem que imaginar que a gente tem muitos registros, né? A humanidade, ela não é de hoje, ela é de muito tempo atrás. Esses registros que a humanidade foi deixando, você estava falando, esse armazenamento, né? Isso em algum momento vem à tona. Pode ser casual e pode ser necessário. Tem momentos que isso vem à tona e não está acontecendo nenhuma guerra, nem tsunami, nem nada. Mas muitas vezes que acontecem situações prementes na humanidade, vem o conhecimento maior, né? Em auxílio. E também quando um artista, por exemplo, está lutando com a sua criação, e aquilo não se resolve, ele já aplica todas as técnicas, ele já fez todos os exercícios. Num dado momento, quando ele já está quase desistindo, vem algo de dentro dele e resolve o problema. Na ciência, a mesma coisa. A gente sabe pessoas físicos que resolveram problemas científicos sonhando a partir de uma solução que veio no sonho. Nossos ancestrais, primeiro, não entendiam que raio aquele outro. O que é isso? Noites escuras, feras. Né? De repente eles se viram num setting que eles começaram. O primeiro setting de filmagem era o medo, era baseado no medo. Tinha uma coisa tenebrosa. Nosso medo é ancestral. Nosso medo vem da pré-história, e não é época dos dinossauros. Nós temos medos ancestrais. Aquele medo do escuro, aquele essa terra, tem medo do escuro. Você não sabe, aquele medo do escuro é da noite primordial. Pense naquele homem olhando aquela noite ali, acordando e olhando para aquilo lá. E começando a dizer que aquilo. O homem é muito criativo, né? Essa é a loucura desse universo que nós vivemos. Ele pede para nós sermos criativos, ou seja, a gente construiu a sétima. Isso aqui é um sistema redutor, onde a gente tenta explicar fenômenos. Também quero dizer também que a teoria do Jung, que eu adoro, é maravilhosa, mas também é uma redução, é um processo redutivo. Se o inconsciente é muito maior, é muito mais amplo, é bem mais antigo do que qualquer um de nós. Pode expressar, né? Ele não, a extensão do inconsciente do maior, qualquer atividade através da linguagem, através da ordem, da lógica, vai tornar-se uma finalidade redutora. Mas, além disso, né, quer dizer, nós temos essa ordem coletiva que a gente percebe através da moral, da ética, valores, leis. Falou em leis, falou em normas, nós estamos falando da ordem, ou seja, da operacionalização de uma ordem. A ordem se operacionaliza, os braços operacionais de uma ordem, e quais são? Uma delas, sem dúvida alguma, são as próprias leis. As leis. Então, a Constituição, a normatização da BNT, são formas de legalização, de normatização. A normatização, a generalização, ela tem uma dimensão coletiva. De alguma maneira, existem acordos sociais, esse estado que nós estamos. Que é o estado social, coletivo. Isso aconteceu através do processo da educação, né, da família, das organizações religiosas, enfim, e como as coisas foram se organizando para que esse estado de vigília permitisse que nós andássemos pelas estradas, respeitássemos os sinais de trânsito, acessássemos as bibliotecas, usássemos a internet. Existe esse estado de vigília, essa dimensão coletiva, aonde nós estamos. O que nós estamos querendo mostrar é que essa dimensão coletiva é apenas uma pequena ilha, né? A consciência é uma pequena ilha.
não são palavras minhas e não sou eu que inventei, mas eu acho uma imagem ótima. Para mim, do ponto de vista pictórico, imaginar que o inconsciente é o mar, que a consciência é uma ilha e que a razão é um farol, para mim resolve muito, em termos de imagem, como ela falou. Quer dizer, essa imagem mostra o quê? Mostra um lugar noturno, lunar. Né? O livro se dedica muito. Vou trazer alguns trechos para vocês que ele fala sobre a noite, sobre a lua, sobre essa noite escura, enfim, a noite iluminada pela lua, né? Momento lunar, né? E também fala na ideia do inconsciente coletivo e da consciência apenas como uma ilha. Cada cérebro que nasce, né, renasce de novo a memória do inconsciente coletivo das experiências vivenciadas de outras épocas, armazenadas. Né? A cada novo cérebro que nasce se renova, se atualiza o inconsciente coletivo. Né? Então as pessoas têm uma memória, não é a memória da consciência coletiva, é a memória do inconsciente coletivo, a memória ancestral. Uma espécie de uma genealogia do inconsciente, né? Se pudéssemos herdar geneticamente a memória das experiências vivenciadas por todos os organismos vivos. Se renova. Porque a ideia que se tinha de que o racionalismo persistia a ideia de que o homem nasce como uma tábula rasa e a vida, o dia a dia, o cotidiano, escreve nessa página em branco. Quando a gente não tem nenhum preparo artístico, muitas vezes a gente passa pelas aulas de arte e não consegue fazer nada. A gente fica assim, pode ter uma primeira impressão, mas não aprofunda. Então precisa desenvolver uma atitude simbólica que é de mergulhar na imagem, de dialogar com a imagem, de observar o que eu sinto e não ficar na vivência dramática, sensorial das coisas. Deixar-se entrar nesse mundo da imagem, no significado simbólico delas e perceber que emoção que elas libertam do mundo. Porque a imagem, como eu já falei, ela nunca é neutra, ela traz uma tonalidade efetiva. Então, esse lidar com os símbolos, assim como lidar com a arte, é algo que precisa ser desenvolvido, não está pronto. A criança tem isso naturalmente, ela se desenvolve naturalmente com o símbolo, mas depois ela é incitada pelo desenvolvimento racional e pragmático e ela faz tudo em direção a um objetivo. Então eu vou fazer isso para tirar a nota 10, eu vou mover essa mesa para botar isso aqui. Os movimentos não são mais expressivos, eles são utilitários. Então, com o tempo, a gente perde essa familiaridade com a vida simbólica. E aí, a gente tem que retomar isso. Aí a gente vai fazer alguma coisa. Ou a gente presta atenção nos sonhos, ou a gente cria alguma prática onde a gente objetiva as imagens internas. Modelagem, pintura, caixa de areia, ou qualquer coisa do jeito. A gente faz ikebana, a gente faz jardins. Enfim, mas essas imagens, esse material do inconsciente que vem através de imagens simbólicas, ele precisa ser acolhido, ele tem que ter lugar dentro de nós. Isso a gente vê, por exemplo, nos ateliês de pintura dela, ou se a gente vê os mantos do Bispo do Rosário. As coisas que ele foi criando, ele tinha dentro dele, mas estavam numa mistura, num caos, não se objetivavam, não se colocavam diante dos olhos dele. Quando ele começou a fazer os mantos e os objetos, algo daquilo tudo se integrava na consciência e organizava, aprofundava a vida dele. E assim é com todos nós. Então, a gente às vezes brinca falar, viveu em brancas nuvens e não viveu. É porque a vida psíquica ela requer uma certa profundidade, requer uma certa paciência para decodificar da vida o que é meu e o que não é meu. Qual é o meu próximo passo? O que vai me tornar? Qual vai ser o sentido da minha vida? Eu vou descobrir isso a partir da vida simbólica. Isso fica claro. Vocês podem perguntar. Mas ela fala desenvolver uma atitude simbólica, que é não de deixar tudo como está, mas de aprofundar e perceber a multiplicidade de significados que está diante de nós.